Olá, queridos. Neste vídeo eu vou falar 5 curiosidades sobre a ABNT relacionadas a trabalhos acadêmicos. Eu resolvi postar esse vídeo porque eu trabalho em 3 frentes que elas têm me trazido algumas dúvidas recorrentes de pesquisadores na hora da produção dos seus trabalhos acadêmicos. Dúvidas estas que poderiam ser facilmente sanadas se os pesquisadores tivessem acesso às NBRs, as normas brasileiras baixadas pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBRs que regulamentam os trabalhos acadêmicos, algumas das NBRs, né? Essas 3 frentes de trabalho que eu atuo são orientação de trabalhos acadêmicos, atuação em comitê de ética em pesquisa em seres humanos e formatação e padronização de trabalhos acadêmicos. Então vamos lá, a primeira curiosidade. São coisas simples, vocês vão ver, coisas muito simples. A ABNT, ela não define o tipo de letra a ser usada nos trabalhos científicos. Então, ela não define o recurso tipográfico, a fonte. Ela não estabelece, ela não se manifesta sobre isso. Então, normalmente se usa Arial, Times New Roman, olha, perdoem a minha pronúncia, tá bom? E ultimamente eu tenho visto bastante calibre nos trabalhos científicos, mas isso foi um hábito desenvolvido ao longo dos anos pelas instituições de pesquisa, pelas faculdades, pelas universidades, mas não está descrito nada sobre isso em nenhuma NBR, em nenhuma norma brasileira, tá bom? Por que tem se optado habitualmente pelo recurso tipográfico? Arial, Times New Roman ou então calibre? Isso não é uma ordem, tá? Eu diria que seria uma ordem só se for cronológica, mas não é uma ordem de importância, nada disso. Por que normalmente se opta por essas 3 letras? Porque elas ocupam menos espaço na folha de papel, porque elas são menos enfeitadas, porque elas não são deitadinhas para o lado direito, e o fato de ser deitadinhas para o lado direito, elas confundem com aquele recurso de destaque que a gente chama de itálico. Bora ver como é que isso funciona. Olha esses outros tipos de letra. Todas elas, por incrível que pareça, elas estão digitadas aqui nessa slide com o mesmo tamanho, mas olha como elas têm um formato diferente. Essa primeira aqui, que eu não vou nem me atrever a falar o nome delas, esse nome aqui é o nome dela mesmo. Esse primeiro tipo de letra aqui, ele tá todo deitadinho pro lado direito, né? Esse aqui e esse outro aqui embaixo. Mas esse aqui deitadinho pro lado direito e do lado de baixo, ele pode ser facilmente confundido com o recurso do itálico. O itálico é um recurso utilizado para você fazer destaques no seu texto. O itálico, o sublinhado, as aspas. Você só deve usar o itálico, o sublinhado e as aspas para destacar alguns elementos no seu texto. Mas no momento que você utiliza uma letra nesse formato aqui, ou nesse outro formato aqui, você dificulta o uso do itálico, porque aí quando você usar o itálico fica difícil na hora da leitura para o leitor identificar quando a letra está no formato normal e quando é itálico, quando o trecho ele está destacado e quando não está. E aí como é que o leitor, o seu orientador, ou então que estiver avaliando o seu texto, ou outra pessoa qualquer, vai identificar uma citação? Vai ficar complicado, né? Então é melhor não inventar. Além do fato de que ela é tão enfeitadinha, em textos muito grandes, como em monografias, em teses, em dissertações, a leitura fica cansativa. Então é melhor você não inventar. Essa aqui de baixo, por exemplo, ela fica linda para certificados, para convites, mas não para um trabalho científico. Então cada letra para o seu uso, tá, gente? Olha essa aqui, nesse quadrado vermelho. Ela é bonitinha, mas ela é bem infantil, né? Não se aplica para um trabalho científico, gente. Ela é muito enfeitada. Essa outra aqui, eu já vi usando em textos, mas não é adequada para um trabalho científico. Olha a largura desse C aqui.
ela ocupa muito espaço. Eu acho que é um recurso usado para quem é preguiçoso, porque você quer fazer um trabalho e dizer que escreveu muito, e na verdade é a largura da letra que está ocupando muito espaço no papel. Você não escreveu muito, você usou uma fonte que ocupa muito espaço. Então é trabalho de preguiçoso. Então quem trabalha corrigindo textos, muitas vezes pesca essas coisas facilmente do aluno, esses artifícios, essas artimanhas. Tome cuidado. Outra letra também que ocupa muito espaço, a verdana, taoma ou tarroma. As letras são muito largas, então não é legal usá-las. Essa letra aqui também é bonitinha, mas ela ocupa muito espaço. Essa aqui é exatamente o contrário, ela ocupa menos espaço e ela é muito enfeitadinha. Então não são recursos bons para serem usados em trabalhos científicos. Então evitem, tá? O melhor mesmo é usar o que é recomendado por instituições de pesquisa, pela sua faculdade, pela sua universidade, o que já está habitualmente estabelecido, que é Arial, Times New Roman ou então Calibre, tá? Que ocupa menos espaço, é menos enfeitadinho, tá bom? Que é para não correr o risco de errar. Vamos a outra curiosidade. Segunda curiosidade. A capa é elemento opcional nos projetos de pesquisa, não é qualquer trabalho acadêmico, é nos projetos de pesquisa que a capa é elemento opcional segundo a ABNT. Aqui está uma capa e aqui está uma folha de rosto. No caso dos projetos científicos, você pode optar por eliminar a capa e iniciar o seu projeto científico a partir da folha de rosto. Pouca gente sabe disso. Outra curiosidade. Na capa dos trabalhos acadêmicos, aqui é de maneira geral, o nome da instituição é opcional. Por que isso acontece? Vem aqui em cima. Você pode colocar o nome da instituição ou não, segundo a ABNT. Isso acontece porque o autor, às vezes, ele não está vinculado a nenhuma instituição. Então a ABNT ela não poderia colocar esse item como obrigatório. Porque se o autor não estiver vinculado a nenhuma instituição, como é que a ABNT poderia obrigá-lo a colocar o nome de uma instituição? Seria contraditório. Não teria nem sentido uma regra dessa. Então, nesses casos, não vai existir essa obrigatoriedade. Quando, de maneira contrária, você estiver vinculado a uma instituição, é recomendável, você já viu que não é obrigatório pela ABNT, né? Mas é recomendável que você coloque o nome da instituição a qual você está vinculado. Dê os créditos à instituição a qual você está vinculado. Você não está produzindo conhecimento sozinho. Você está produzindo o conhecimento com o total apoio da sua instituição. Você está produzindo porque você está vinculado à instituição. Então, você precisa dar os créditos a esta instituição. Coloque o nome da instituição, por favor, tá? Outra curiosidade da ABNT. Ela não define como devemos digitar os trabalhos acadêmicos. Você sabia disso? Se a gente deve digitar o trabalho alinhado somente à esquerda, alinhado somente à direita, de maneira centralizada, ou se devemos digitar o texto de modo justificado. A ABNT ela não se manifesta quanto a isso. A exceção a essa regra são as referências, que elas devem ser digitadas todas alinhadas à margem esquerda. Atenção quanto a isso, que muita gente ainda digita as referências no modo justificado, e isto caiu por terra com a NBR 6023 de 2018. A NBR 6023 de 2018, ela define que as referências todas devem ser digitadas, todas alinhadas à margem esquerda. A ABNT ela não define como deve ser digitado, mas a gente vai ver como que vai fazer, qual é a saída disso. Vamos já verificar. Se a ABNT não se manifesta, o que a gente faz? A gente usa a regra habitual. Que regra habitual é essa? A que vai ser definida pela tua instituição de pesquisa ou então a tua faculdade, a tua universidade. Vamos ver essa figura aqui. O primeiro parágrafo, ele está aqui alinhado à direita, veja só. Ele não está alinhado à esquerda, só à direita. O segundo parágrafo, ele está alinhado somente à esquerda. Olha como está desalinhado aqui. O terceiro parágrafo, ele está justificado. Por quê? Ele está alinhado à margem direita e está alinhado à margem esquerda. Então, a gente diz que ele está no modo justificado.
O quarto parágrafo, ele está desalinhado aqui e desalinhado aqui. No entanto, se você for observar, ele está bem no meio desse papel aqui. Então, ele está centrado ou centralizado. O último parágrafo, ele está alinhado a essa margem aqui. Mas a gente não pode dizer que ele está alinhado somente à margem esquerda, e por isso eu posso dizer que ele está alinhado à esquerda. Ele pode estar muito bem alinhado à esquerda ou justificado, porque eu terminei a frase bem aqui. Então, pode ser que na hora da digitação, se eu tivesse continuado a digitar, eu poderia terminar de digitar e o restante da frase continuado aqui. Então, ele pode estar alinhado à esquerda ou ele pode estar sendo digitado no modo justificado, alinhado à esquerda e à direita. Vamos analisar o seguinte: você jamais, em tempo algum, poderá digitar um texto neste carnaval aqui. Alinhado à direita, alinhado à esquerda, justificado, centralizado, jamais. Você tem que optar por uma modalidade destas aqui. Convencionou-se no meio acadêmico para a produção de trabalhos científicos que a digitação de trabalhos acadêmicos ela deve ocorrer no modo justificado. O modo justificado é o texto alinhado à esquerda e alinhado à direita. Não importa se o parágrafo está começando bem aqui ou se está começando bem aqui no meio, mas ele vai ser alinhado à esquerda e alinhado à direita. Então, a gente diz que ele é justificado. Então, convencionou-se. Mas você já sabe que isso não foi determinado pela ABNT. Só uma outra curiosidade dentro da curiosidade. Se você for conversar com alguém da área de informática, você vai descobrir que os textos na web, isso você já deve ter observado na prática. Os textos na web, normalmente eles são digitados alinhados à esquerda, porque assim se ocupa menos espaço na web. Vejam como isso acontece na prática. Experimente digitar um texto no modo justificado e depois coloque ele alinhado somente à esquerda. Você vai ver como ocupa menos espaço na tela. É impressionante quando a gente descobre essas coisas. Mas mesmo que ocupe mais espaço na tela aqui, na hora de você imprimir o seu texto acadêmico que eu estou falando, aí eu já não estou mais falando de web, voltando agora para o texto acadêmico. Você já sabe que ele ocupa, em relação ao texto de uma web, o texto no modo justificado, ele vai ocupar mais espaço, né? Tanto na tela do computador, quanto na impressão do papel. Mesmo você sabendo disso, que ele vai ocupar mais espaço, quando ele é digitado no modo justificado, ele fica mais belo, ele fica mais simétrico. E num trabalho acadêmico, isto importa e muito. Então, justificado foi o modo eleito para se digitar os textos acadêmicos. Bom? E padronize o seu texto. É todo o tempo digitado nessa formatação, tá bom? Outra curiosidade, é a nossa última curiosidade. A ABNT, ela recomenda a digitação do texto do trabalho no anverso e verso da folha, sendo que os dados catalográficos só poderão vir no verso da folha de rosto. A ABNT recomenda a digitação do texto na frente e na costa da folha, sendo que os dados catalográficos poderão vir no verso da folha de rosto. Mas calma, não se desespere, porque até hoje você digitou somente na frente da folha, né? E agora você está vendo que a ABNT recomenda digitar na frente e na costa da folha. Você não está errado, porque, todavia, a ABNT também admite a habitual digitação somente no anverso das folhas, na frente das folhas. Então, a ABNT sabe que, habitualmente, a gente digita somente na frente das folhas. Então, por mais que ela recomende a digitação no anverso e verso da folha, com a exceção dos dados catalográficos, que só podem vir no verso da folha de rosto, a ABNT sabe que a gente digita normalmente, habitualmente, somente na frente das folhas. Então, fique tranquilo, se você quiser continuar digitando somente na frente da folha, não se preocupe que não está errado. Isso é apenas uma curiosidade, só para você saber, tá? Que a ABNT ela recomenda isso, na frente e na costa. Mas se quiser continuar somente digitando só na frente, não se preocupe, você não está errado. Tá bom, meu querido? Então,
As NBRs consultadas para a produção desse vídeo foram as NBRs 14724 e a 14287, ambas de 2011, que falam sobre trabalhos acadêmicos e projetos de pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, aqui está o meu e-mail, meu blog, meu nome, minha qualificação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!